Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. RatazanaCast no ar. Eu sou o Gui dos Anjos e hoje estou fazendo carreira solo. Hoje estou fazendo carreira solo. E a estrela da noite é Urnas Eletrônicas. Antes de mais nada, eu queria já fazer agradecimentos à Bruna Cauane, que me ajudou com o roteiro, me ajudou com pesquisa, me ajudou a construir esse podcast. Ela iria participar, mas infelizmente ela não conseguiu, não pôde participar deste incrível, esse épico episódio que vai ser sobre as eletrônicas. Hoje é dia 22 de setembro de 2022, faltando exatos 10 dias para as eleições deste ano, né, de 2022, e nessa esteira eu acho interessante e quero trazer para vocês um pouco sobre urnas eletrônicas. Então vamos lá. Primeiramente, fontes de pesquisa e fontes de vocês mesmos consultarem, eu acho muito interessante as próprias os próprios sites e as próprias plataformas do TSE, mas não só por eles, são uma das mais confiáveis, mas também tem pessoas que fazem teste com urnas, isso mesmo, a gente vai falar sobre isso depois também, pessoas que fazem teste usando testes com, né, as urnas eletrônicas, e então são fontes bastante confiáveis para vocês estarem pesquisando, né? Bom, esse podcast é separado em 4 tópicos. 1. História da urna no Brasil. 2. Países que usam as urnas. 3. Como funciona a urna. E 4. A segurança dela. Mais uma vez, deixando meu agradecimento para a Bruna Cauane, que me ajudou com esse roteiro e com essa pesquisa, né? Vamos lá então. História da urna eletrônica. Bom, tem eleições no Brasil desde o Império, né? Depois com a Primeira República, ocorre a Revolução de 30, e no processo, né, ali da nova Constituinte de 32, a gente tem, você tem a Revolta de 32, a nova Constituição que vai culminar em 34, a gente tem o surgimento da justiça eleitoral no Brasil e começa-se uma vontade de se ter uma máquina de votação. Em que sentido? Uma máquina, não é uma máquina que vota sozinha, mas uma votação que tirasse o máximo possível do elemento humano do, da, da, da contabilização de votos, do próprio processo de votação, que é o causador dos erros, né? Dos erros sejam intencionais ou não intencionais numa eleição. Durante aquela década de 30, né, 30 para 40, a gente tem alguns protótipos de máquina de votação que não vão muito adiante, né? São protótipos e não funcionam bem, são ali rascunhos, né? Acaba a era Vargas, aí a gente tem a República de 46, a gente tem o arbítrio depois de 64, e quando tem a redemocratização do Brasil, né, esses processos voltam mais intensos também. Em 1996, nós temos a primeira eleição no Brasil usando urnas eletrônicas com 30% do eleitorado usando urnas eletrônicas em 96. Depois, na eleição seguinte, em 98, a gente tem 60% do eleitorado usando urnas eletrônicas. E no ano 2000 é o primeiro ano com 100% do eleitorado usando urna eletrônica do Brasil. E nos anos 2000 em diante, as urnas eletrônicas foram usadas em todas as eleições, basicamente, né? Sempre a urna eletrônica tendo modificações ao longo do tempo, os modelos vão trocando, né? O primeiro modelo não é mais o mesmo, ele tem, os modelos, a urna eletrônica tem vida útil, como a gente vai falar um pouco mais pra frente, vai sempre trocando. Uma das maiores atualizações foi em 2009, quando a urna trocou de sistema operacional, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. 2. Países que usam as urnas. São 46 países que usam urnas eletrônicas, inclusive a terra do tio Sam usa urna eletrônica, veja só. E os países como Suíça, Canadá, México, Paraguai, Peru, Índia, Rússia, Namíbia, entre outros, né? Usam urnas de maneira total ou parcial. Né? Por exemplo, o próprio mesmo exemplo dos States, eles usam urnas eletrônicas em alguns estados, outros são sistemas mistos, né? E muitos países são sistemas mistos, alguns países são integral, totalmente urna eletrônica, e desses países, 16 países usam a urna igualzinho ao Brasil, um sistema de gravação eletrônico total, né? Acho que tá bem já isso aqui. Esse tema é um pouco mais curto mesmo, né? 3. Como funciona a urna? Esse tema aqui é um pouco de como funciona a urna, mas é um tema também um pouco de curiosidade sobre a urna eletrônica. Vamos falar da vida útil, né, que eu tinha falado? A urna eletrônica tem uma vida útil mais ou menos de 10 anos ou quase 6 eleições, mais ou menos, né? E aí ela é
descartada, mas espera aí, não de qualquer jeito. A urna eletrônica ela é reciclada depois de 10 anos, né? Os modelos, como eu falei, vão mudando e depois de 10 anos ela sai de cena e ela é reciclada. Cerca de 95% da urna é reciclada, então a urna é sustentável, né? A urna ela é reciclada. A urna, como que eu posso dizer? Assim, antes dela ser desmontada e reciclada, é óbvio que ela, né, tem um acompanhamento da justiça para ela ser de fato desmontada e reciclada efetivamente e não ocorrer ninguém de montar outra urna, né, usando uma urna frankenstônica, né, usando os pedaços da urna. Né. Assim, aquela mudança que eu falei de 2009, a urna deixa de usar o Windows como sistema operacional e passa a usar o Linux, né, e um sistema específico feito para a urna eletrônica do Linux, obviamente, né. Ah, a urna ela tem impressora interna e ela usa não é o mesmo papel que nós vemos por aí quando fazemos uma compra com o cartão, né, seja no débito e tal, que você tem a emissão de uma via, não é aquele mesmo papel, é um papel mais resistente, principalmente ao calor e as pressões que a urna precisa aguentar, né, a urna emite boletins a partir desses papéis. A urna é programada com todos os candidatos que estão concorrendo naquela eleição e antes da urna começar a ser usada no dia da votação é emitida a zerésima, né? Que é um nomezinho muito brasileiro, eu acho muito bonitinho, que é o nomezinho para o primeiro boletim que consta que tem naquela urna. A zerésima ela é impressa e ela, dependendo do estado, ela é enorme, de São Paulo e Rio de Janeiro, e que tem muitos candidatos, Minas Gerais, assim, quilométrica, né? Quase você tem todos os candidatos ali e todos eles precisam necessariamente sair zerados porque a urna está zerada. Esse boletim ele é a zerésima, ele é impresso, né? E aí é visto que a urna está zerada. A urna contém 3 memórias, isso mesmo, 3. Falta de uma, tem 3. Dela interna, o backup e a terceira que é retirada para fazer a contabilização dos votos depois. Tá? Você tem essas 3 memórias, tanto que se uma urna der pau, não se perde os votos, é usado esse backup, ele é colocado em outra urna que, né, está substituído. Vamos falar de insegurança das urnas mais para frente. Aí a urna volta. Essa não, deu pau, fica guardada e a outra urna continua a votação com todos os votos que já foram computados, certo? A urna ela é alimentada por uma fonte, só que ela tem uma bateria também, uma bateria com uma autonomia aí mais ou menos de umas 12 horas, e foi-se pensado isso muito para levar regiões do Brasil que você tem ou quedas de energia ou que a energia não chega mesmo, né? Bem, então, como eu falei, né, a partir desses processos de boletim, a urna é auditável, até porque no final da votação são impressas outros boletins, e aí sim, com os votos, né, são impressos mais de um boletim com os votos, alguns fiscais de partido, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, e outro é posto lá na sessão eleitoral, o boletim com todos os votos, né. Tem um nome também, mas eu esqueci. Mas é basicamente um boletim lá que fica colocado, né. E a sequência de votos dos quais o eleitor preenche a urna, ela é criptografada e embaralhada. Então, porque a urna tem uma sequência evidente para todo mundo, né? A gente, nessa eleição, vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. Nessa ordem, exatamente. Só que na hora dos dados serem computados, eles são embaralhados para não se saber necessariamente qual eleitor votou em quem, né? Garantindo uma segurança maior. A urna, no começo, nas primeiras versões, os modelos, pesava 20 quilos. 20 quilos, 20 quilos é um pivete, sabe? Sei lá, quanto? Um guri de 4 anos. Mas é bem pesada. E ela foi diminuindo o peso, né? Com avanços tecnológicos também, para 10 quilos. E a ideia é permanecer isso ou até diminuir mais, para ficar mais fácil o transporte. Mas é um trambolho, é um negócio extremamente pesado, né? E também por conta da própria segurança, que é o nosso próximo tópico, né? Enfim, é bem segura. Bom, acompanham os processos de votação o Ministério Público, fiscais de partido, e você tem, né, no começo e no final eles acompanhando, né, todo esse processo, né,
para garantir maior lisura do processo, né? Sobre os testes, eu acho que eu até comentei isso já antes, dos testes feitos com as urnas, o TSE assim, já liberou, né, este ano, e todo ano de eleição libera, acho que não sei se de anos de não eleição libera, eu sei que nos anos de eleição eles liberam a urna para pro Brasil, basicamente, para qualquer pessoa que quiser ir testar a urna, pode ir, né, até o TSE e testar as urnas. Muitas entidades vão, né, e testam as urnas, né. Cada vez mais tem se aumentado o número de entidades testando as urnas e tentando encontrar falhas nas urnas, né? Inclusive durante o próprio processo, né, de confecção de um novo modelo de urna, são contratados pessoas para tentar quebrar ali a segurança da urna, justamente para esforçar, para botar à prova a urna e se for encontrado, né, irregularidades, se for encontrado brechas, essa urna poder ser reforçada, poder aumentar a segurança da urna eletrônica. Um tema importante são as entradas da urna eletrônica. Eu falei sobre fonte, não é? Eu falei sobre remoção de dados da urna. E aí as entradas, a urna é como um computador, tem várias entradas, tem um USB ali, tem uma entrada ali, né, um HDMI. A urna não tem nenhuma entrada, não tem. A única entrada da urna na verdade assim, ela tem a ponte do terminal do mesário com a urna. Essa ponte ela tem, a urna não é só a urna eletrônica, né? Tem o terminal da pessoa e tem o terminal do mesário, né? E é lacrado, tá? É um cabo lacrado, não é uma coisa encaixada igual um projetor, sabe? É lacrado, tudo. E a fonte da urna também é lacrada. A alimentação de energia da urna também é lacrada. A urna tem uma saída que eu me lembro, talvez tenha mais de uma saída, mas são lacradas, né? Mas uma saída não é lacrada, que é a saída de áudio, né? Para quem precisa, quem, né, tem deficiência visual, né, pode ter esse recurso de usar, né, essa saída de áudio para ajudar no seu processo de votação. A urna tem também o braille, né, nas teclas. A urna tem o braille. Inclusive a urna ela é desse jeito como é. A urna é muito semelhante a um telefone, se vocês pararem para ver. Eu tô pensando se eu falei certo o deficiente visual. Deixa eu ver. Acho que sim, né? Espero não falar besteira. Se falei, me perdoe. A urna tem esse formato, um formato aí de telefone mesmo, né? Foi pensado para isso. Porque a urna precisa ser acessível a todos os brasileiros. Precisa. E o formato que os brasileiros estão mais familiarizados, pelo menos quando ela foi feita, era aquele formato de telefone. Todo mundo, né? Tinha visto um telefone, ou quase todo mundo, muita gente. Era um formato bem inclusivo. Não é um formato de teclado de computador, é um formato de telefone. É um formato muito simples, um formato que todo mundo tem acesso, né? E aí, por isso que ela é daquele jeito. Falando no teclado, o teclado da urna é blindado. Blindado. E é sério, não é brincadeira. O teclado da urna, a urna é vedada, é lacrada, mas o teclado da urna é blindado e ele tem lá uma substância lá para deixar ele impermeável, bonitinho, para não ser possível colocar na urna, né, nenhum chupim, como eles chamam. É uma máquina que, ou nenhum adereço, nenhum dispositivo, melhor dizendo, que comprometa na hora da votação ou que alguém possa pôr e outra pessoa na hora que vem votar altere ali os números que essa pessoa está digitando, não é? Tem aquele sistema de som também, né, que é bem conhecido do brasileiro. O barulho da urna é bem conhecido por todo brasileiro. Você tem ali na tela, e que também é vedada, tudo, aparece, né, o seu candidato que você está escolhendo para votar, né, e aí depois o confirma também o barulho clássico da urna eletrônica. Né. Bom, a urna ela não é perfeita. Ela não é perfeita, realmente, mas nada é perfeito na vida, não é mesmo? Mas, visando esse ponto, que a urna não é perfeita, são colocadas urnas reservas durante a votação, que entram em ação se caso uma urna der problema. E aí, como eu mencionei, é tirado, né, como é que fala? A memória, né, o backup, é tirado ali da urna e colocado na outra urna para dar seguimento à votação, né? Um dos principais utilidades do terminal do mesário, não só essa, tem vários outros,
mas é, né, do cadastramento biométrico, lá de identificação biométrica. Cadastramento não, identificação biométrica lá, né, que é bastante usado nesse sentido. Nas eleições de 2020 não foi utilizado devido à pandemia, né, então verificou-se que não era para ser utilizado. Lacração. A urna é lacrada com aquelas famosas fitinhas, né? Pô, como que uma fitinha vai garantir uma segurança numa máquina? Assim, não são qualquer fitinha, não é um durex que é colocado na urna. É uma fita especial TSE que, se for de alguma forma, elas são colocadas nas entradas que são vedadas, né? Mas ali naqueles pontos chaves da urna, que se alguém, né, mexer, usar, rasgar, manipular de alguma forma, ela denuncia, né? A fitinha fica diferente. Se alguém tirar e colocar de novo a fita, fica diferente. A urna foi violada e, nesse sentido, a urna precisa, né, ser substituída, né? A urna depois ela não pode ser violada. E esse sistema de lacração garante isto, né? Assim, um ponto importantíssimo das urnas eletrônicas que eu não posso deixar de mencionar, né? A urna, ela não tem nenhum tipo de conexão com a internet, nenhum tipo de conexão com Bluetooth, não dá, ela não pega a AM e a FM, tá? Não dá pra escutar a Nova Brasil na urna, não dá pra jogar o CS na urna. O cara lá jogando CS na urna, isso. Não dá, tá? Não dá, a urna não tem nenhum tipo de conexão desse tipo, certo? Nenhum 5G, nada muito absurdo. Não, a urna é um mecanismo ali paradinho e tal, né? Eu estou tentando lembrar se eu esqueci alguma coisa. É bastante coisa, né? Como vocês puderam ver, para ser citada da urna eletrônica. Bom, são vários modelos diferentes. Esse modelo 2022 vai ser um modelo diferente, como os outros modelos também foram diferentes. Só que esse visualmente vai ser mais diferente, né? Tem ali o modelo é diferente, o conceito é o mesmo, mas esse é um pouquinho mais diferente. Todas as urnas outras eram quadradas, né? Um bloco de cimento, quase um negócio. E essa daqui vai ser um pouco mais style, né? Assim, um pouco mais diferente. Mas o conceito de todos esses que eu expliquei pra vocês são os mesmos, todas essas urnas eletrônicas, né? Com algumas alterações, buscando aprimorar. Tô falando assim, o conceito base continua mais ou menos o mesmo, né? Mas como eu falei, por exemplo, a troca de substituição do sistema operacional para o Linux, você tem sim algumas alterações ao longo do tempo. Penso, eu inclusive já falei a ordem, né? A ordem de votação é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da urna eletrônica. Eu tô dando esse tempo para ver se eu esqueci alguma coisa. Deve ter caído metade, já deve ter saído fora do podcast, já praticamente já acabou, né? Não tem mais nem o que dizer. Bom, agradecer de novo a Bruna Kawane pela ajuda que ela me deu. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, boas eleições. E é basicamente isso, Ratas na Cast terminando. Aqui, se eu esquecer alguma coisa, acho que eu ponho um adendo depois, tá? É isso, até mais. Tchau. Sim, ponto importantíssimo, na verdade, antes de eu sair. Vocês podem, como eu falei, consultar o site do TSE, é um dos melhores lugares para vocês verem, mas de vocês verem as fraudes causadas antes do sistema eletrônico da urna, né? Quando o sistema era um sistema lá com as cédulas, né? As cédulas lá, o famoso papelzinho, né? E você tinha lá as caixas todas, né, que guardavam, enfim, que os sistemas de fraude variavam desde troca de caixa, até a caixa já vir com cédula dentro, até o voto de formiguinha, que eu vou deixar vocês na curiosidade para saberem o que é o voto de formiguinha e vocês darem uma pesquisada. Agora sim. Tchau.